Bom dia a todas e todos que estão presentes. Agradecemos por estar aqui nesse espaço hoje na Câmara Municipal de Vereadores de Matinhos, celebrando, o Dia Internacional da Dignidade Menstrual. Nós vamos iniciar com um canto. Venho para abrir as portas, a saúde é quem me traz, porque a doença nessa casa vai e não volte jamais. Venho para abrir as portas, o amor é quem me traz, o que há de hoje nessa casa vai e não volte jamais. Venho para abrir as portas, Mãe Natureza que traz, abençoe os filhos teus, abençoe, ó Deus, terra, fogo e ar. Então, muito bom dia mais uma vez a quem nos está acompanhando pela internet também. Agradecemos o convite para estar aqui realizando esse evento tão significativo para nós. Agradecemos a presença de vocês que se dispuseram a estar nessa construção, para que a gente possa estar celebrando um dia tão importante para nós, mulheres, que ficamos sempre à mercê dessas políticas públicas relacionadas à nossa saúde. E hoje nós estamos aqui para poder estar falando um pouquinho sobre isso. Representando o coletivo Roda d'Água, que tem como objetivo a promoção dos espaços de problematização das expressões da questão social relacionada à cultura, à educação, meio ambiente e à saúde, e que vem realizando rodas de conversa com propostas de combate à pobreza menstrual no litoral do Paraná. Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui fazendo uso dessa tribuna. Esse espaço, que é a Casa do Povo, a Casa de Leis, e que tem o compromisso de reger e cuidar do bem comum. Quando as pesquisas nos apontam os números alarmantes que uma a cada 4 meninas deixa de frequentar a escola por não ter condições de acessar os itens básicos de higiene para gerir o ciclo menstrual, é o que nos motiva a estar trilhando, a estar percorrendo esse caminho, para que a gente possa levar o mínimo de educação, autoconhecimento, empoderamento, sustentabilidade e saúde. E sabemos que a ponte para que isso seja possível são as políticas públicas. Apresentando, então, as nossas contribuintes, construtoras, eu posso dizer assim, que fortaleceram essa ação para que pudesse estar acontecendo. A Cauane Martins, filha de Ângela, neta de Anita e Ana Clara, bisneta de Nhá Dona, matrigestora do projeto Reza da Terra, mãe herveira, educadora popular e terapeuta de saúde ginecológica da mulher. Olá, bom dia a todos. Eu sou a Daiane Cabreira, sou advogada e faço parte da ONG Rede Sorella. A Rede Sorella é uma rede que tem por objetivo apoiar mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que sofrem violência doméstica e familiar. Ela foi criada em 2019 na cidade de Pontal do Paraná, mas desde o início vem atuando aqui na comarca de Matinhos, mas somente em dezembro do ano passado ganhamos um espaço na Provopar. Trabalhamos de forma voluntária, levando atendimento jurídico e psicológico a essas vítimas de violência doméstica e familiar. Inclusive, eu sou uma das responsáveis pelo atendimento jurídico. E, em nome de todas, a Rede Sorella agradece o espaço que nos foi disponibilizado. Agradeço a todos que estão hoje aqui presentes. E é de suma importância que a sociedade se organize com o objetivo de uma sociedade sem violência. E eu vou apresentar a Michele Patrícia, que é enfermeira auditora, especializada em enfermagem obstétrica, bacharelada em Direito e atualmente trabalha no Hospital Navegantes. Bom dia a todas. Agradeço o convite da organização do evento, que estendeu o hospital, e a minha
diretora e minha coordenadora, por estender o convite a mim. Eu gosto muito de participar desses eventos, desses projetos. É uma forma que nós, mulheres, temos como contribuir para ajudarmos umas às outras, e, dessa forma, nós vamos espalhando conhecimento e fazendo com que a sociedade, as crianças, os adolescentes e as mulheres se fortaleçam. Quando elas se fortalecem, elas adquirem mais conhecimento, sabem dos seus direitos e sabem como lutar por isso. Então, é muito importante. Eu sinto falta realmente das crianças aqui, porque é onde a gente deve começar a plantar as sementinhas. Mas é importante a troca do conhecimento, e daqui, quem sabe, a gente consiga ter outros projetos também juntas. É um grande prazer. Obrigada. Obrigada. Seguindo a nossa apresentação, Cristiane Rocha, professora de gestão no curso de agroecologia, estudante de políticas públicas e ecofeminismo. Bom dia a todos. Eu acho que realmente essa reunião é um privilégio, me sinto muito honrada de estar aqui discutindo com todas vocês. E ficamos felizes, como a Michele comentou, que o material gravado também será um material, né, de acesso. Então, é importante a gente manter também a linguagem voltada. Eu tenho uma filha de 11 anos, então essa linguagem de acesso também, até como material para ser usado posteriormente, né? E nós vamos fazer a apresentação de todos, né? Eu vou apresentar a Daiane, Mayra, que já conheço há pouco tempo, mas já vejo da coragem que ela tem e do protagonismo nos espaços, né? Ela se coloca muito nos territórios, né, de São Paulo, na América Latina, para Matinhos, como essa andante, né, tanto territorial do pensamento como do espaço físico, né? E se dedicando agora aos estudos da agroecologia e com ativismo aí na questão como costureira, mas também como mudando concepções, né, na forma de abordar o ciclo menstrual, a ecologia feminina de forma sustentável. Então, acho que é isso, Mayra. Sempre as nossas palavras minimizam um pouco, né? E as demais? Você não acha importante apresentar todo mundo? Não, fizeram nosso convite, beleza. Então, bom dia a todas e todos que estão aqui acompanhando e também a quem está acompanhando de forma online. Eu sou Cauane, a Dani já trouxe um pouquinho ali na palavra, né, de quem eu sou e de onde eu vim. Sou filha de Ângela, neta de Anitta e Ana Clara, bisneta de Inhadona. E eu sempre começo a falar pedindo a bênção, né? A bênção delas, das minhas mais velhas, e a licença de todas as mais velhas que estão aqui e também estão acompanhando via internet para poder trazer a palavra. Então, eu sou mãe também, sou mãe de um menino de 3 anos e meio, Dom Mosaia. Sou matrigestora do projeto Reza da Terra, um projeto onde eu trabalho com ajuntamentos de mulher e planta como forma de resistência e resgate do cuidado dos corpos femininos através das folhas e ervas. Nesse projeto, eu trabalho enquanto terapeuta em saúde ginecológica da mulher e fitoterapeuta também. Além desse projeto pessoal, eu também sou parte do coletivo MAMA, Mulheres Autônomas, Movimento de Mulheres Autônomas na Agroecologia. Nesse projeto, a gente tem movido ações que trabalham com segurança alimentar e também visam garantir fortalecimento e protagonismo feminino em comunidades periféricas. A gente está movendo uma ação ali no bairro Vila Nova, que está manifestada no espaço físico através de uma ocupação e uma horta que vem nascendo. E também sou a referência em saúde ginecológica da mulher dentro do coletivo Roda d'Água, através do qual eu fui convidada para estar aqui falando. E é isso, vamos seguir conversando. Podemos seguir com as apresentações, por gentileza. Bom dia, meu nome é Jaqueline, sou técnica de enfermagem, estou cursando enfermagem
E atualmente sou coordenadora da maternidade Nossa Senhora dos Navegantes e do Centro de Especialidades. Também estou muito feliz pelo convite, vim dar uma força para a amiga Michele e vamos ter uma bela conversa hoje. Bom dia a todas e todos também. Meu nome é Viviane Leite, eu sou nutricionista, estou diretora da maternidade do Centro de Especialidades Médicas e vim também para dar um apoio moral para nossa parceira Michele. É um prazer enorme poder contribuir também como nutricionista, de repente, né, com os projetos que vocês acharem interessante, me coloco à disposição e é um prazer fazer parte desse projeto. Obrigada pelo convite, contem conosco, com a nossa equipe, para estarmos juntos em benefício, né, da população, sempre. Obrigada. Bom dia, me chamo Daniele, sou servidora da Universidade Federal, vim a convite da Mayra para aprender com vocês e me tocou as falas assim da Dani e, desculpas, Cauane, de trazer suas mães assim. Eu sou filha de Luciane, neta de Carmen e Dorvina, bisneta de Laura e Alice. Axé. E elas vêm me construindo. Muito bonito esse resgate, essa força que a gente carrega, né? Obrigada por estar aqui e vamos aprender. Obrigada pelas Posso só fazer uma parte? Como que o espaço, né? Prazer, Daniela, eu também trabalho na universidade, estamos nos conhecendo aqui. Como que o espaço também delimita os nossos corpos, as nossas ideias, né? Já participei de outras reuniões com essas mulheres, que todas aqui têm um papel, né, que a gente admira. E estar aqui na Câmara com esse aparato, assim, né, como que, ao mesmo tempo, direciona a nossa voz e nos traz um peso da formalidade, né? E para a gente também se identificar, né, como que esses espaços, sendo mulher, também nos delimitam em outros lugares, né? E a música, quando a gente começou trazendo, né, quem está assistindo online, nós aqui para essa energia da suavidade, da delicadeza, da liberdade também de falar, né? Para a gente buscar essa energia do início, né? E não se ater à formalidade dos microfones, do palco, né? Porque isso cerceia o parâmetro, até as rupturas que a gente está propondo enquanto a mudança, né, desses pesos. Então, essa meu aparte, assim, ouvindo a apresentação e sentindo essa energia, né, pesando, para a gente ver como que esse espaço nos delimita e como que a gente também pode se liberar, tomar posse desse nosso espaço e que não deixemos de ser nós mesmos, né, não abandonemos a nossa essência. Muito grata, Cris, pela sua colocação. Para eu sentir mais à vontade. Contribui muito, muito grata. Eu também. Eu acabei não falando meu nome, eu sou Daniele Silva, sou integrante do coletivo Roda d'Água, sou assistente social de formação pela UFPR Litoral. Atualmente estou cursando a pós em questão social. Sou terapeuta comunitária integrativa e tenho atuado nas rodas junto ao coletivo. Gostaria de saudar também as nossas colegas que, por motivo de saúde, não puderam estar aqui hoje. A Camila Valentim, do coletivo Roda d'Água, e a Daniele e a Cristiane, do Rede Sorella também, que, por motivo de saúde, né, acabaram ficando limitadas. E eu me identifico como uma ativista social, né, da questão relacionada à dignidade menstrual, e é isso que me motiva a estar aqui hoje, para que a gente possa estar dialogando sobre essas questões, né. E a gente tem conversado e falado muito sobre o impacto ambiental com relação aos absorventes descartáveis, né? E como a gente conversa isso com as populações de difícil acesso, de baixo poder aquisitivo, como que a gente vai levar essas falas, né? E para além disso, né,
para onde é que vai esse material que é produzido? Para onde é que vai esse lixo, né? Como é que a gente vai acessar consciência se a gente não ter a condição digna básica, né? Como é que a gente faz para acessar o básico, para que a gente possa pensar, né? A mulher tenha condição de pensar de que forma que vai escolher gerir o ciclo menstrual, né? E para poder fazer essas escolhas mesmo. E pensando nisso, a gente abre o bate-papo. Então, Cal, pode trazer um pouquinho da ginecologia e a gente vai seguindo a conversa, a Michele, daí depois a Cris, podemos seguir assim? Então, fiquem à vontade. Agradecida. Eu achei muito importante essa fala da Cris, quando ela traz esse convite a gente ocupar esse espaço, né, esse território que nos é desconhecido. Eu nunca adentrei uma Câmara de Vereadores até esse momento, né? Eu, enquanto mulher preta periférica, estar aqui para mim já é um grande feito, assim, né? E por isso é que eu comecei falando de minha mãe, de minha avó, de minha bisavó, né? Trazendo essa força e esse lugar desse território imaterial, né? Que nos acompanha. Nenhuma de nós chegou até aqui sozinha. Eu não venho só, não estou só. E é isso que me dá forças para falar, mesmo estando em território desconhecido, assim, né? Me sentindo um pouco clandestina aqui, nesse chão, né? Me falta terra, me falta planta, mas eu ainda sou eu aqui dentro. E quando eu recebi esse convite para ocupar esse espaço, eu sabia que eu tinha que estar aqui, porque se eu não tivesse, né, ninguém, eu sabia que não teria talvez outra mulher aqui, periférica, preta, com a mesma história que a minha, né? E aí eu fui procurar sobre esse Dia Internacional da Higiene e Dignidade Menstrual. Eu nunca tinha ouvido falar que existia esse dia, gente, até chegar esse convite, sabe? E aí, quando eu fui pesquisar sobre esse dia, eu vi que ele foi criado a partir de uma ONG de mulheres alemãs e foi trazido para o Brasil anos depois, assim, né? E aí eu fiquei refletindo e pesquisando por que esse dia, que na verdade é o 28 de maio, né? Hoje a gente está aqui no 27. É o dia 28 de maio. E eu consegui perceber que esse dia 28 foi escolhido em referência aos dias, a média de dias que duram o ciclo menstrual feminino. Por isso foi escolhido o dia 28. São 28 os dias, em média, que dura o ciclo menstrual feminino todo, né? Passando pelas 4 fases do ciclo da mulher. E também eu percebi e fiz a relação que eles escolheram também o mês de maio, o mês 5, porque são 5 os dias que duram, em média, o fluxo de sangue de uma mulher. Então, esse dia também não foi escolhido à toa, o 28 de maio, é em referência a esse ciclo de sangue. Que todas nós aqui, por mais diversas que possamos ser, né, sangramos, ou já sangramos, né, e não sangramos mais, ou ainda sangramos. E aí, eu vim até aqui para falar, para questionar como sangramos, né? Como sangramos nós mulheres? Porque sangrar é uma condição, não é uma escolha, né? É uma condição dos corpos femininos. Mas quais são as políticas públicas que nos permitem sangrar com dignidade? Eu enxergo a dignidade menstrual como um direito de todo ser que menstrua, de toda mulher que menstrua, né? E aí eu questiono quais são as condições para que essas meninas e essas mulheres sangrem com dignidade. E o que é dignidade, né? Como que eu vou vir aqui falar sobre dignidade enquanto 60 milhões de mulheres menstruam no Brasil e dessas 15 milhões não têm acesso a banheiro dentro de casa? Será que elas sangram com dignidade? Elas não têm chuveiro para se lavar. Para começar, né, a conversa. E como é que eu vou falar em absorvente de pano para essa mulher? Em coletor menstrual para essa mulher que não tem banheiro, que não tem chuveiro para se lavar? E que não tem dinheiro, com certeza, para comprar um pacote de absorvente que custa 5, 6, 8 reais.
E apesar de termos aí uma lei aprovada, ainda não iniciou a distribuição de absorventes gratuitos para essas mulheres. Será que elas sangram com dignidade? Eu pergunto para vocês aqui, né? A gente, quando estava movendo ações nas comunidades, a gente passou por 9 comunidades aqui do litoral, com o coletivo Roda d'Água, movendo ações em associações e comunidades periféricas. A gente escutou relatos, né, reais daí de mulheres que utilizam papel higiênico, que já utilizaram jornal, que já utilizaram miolo de pão para a coleta desse sangue, né? E aí as mulheres que estão aqui da saúde, elas podem depois trazer quais podem ser as consequências dessa não dignidade, dessa falta de condições para a higiene menstrual, para a saúde dessa mulher, gente. Né? Que não tem condições para se lavar, que não tem acesso a absorvente em casa, nem nas escolas. E aí a Dani, ela começou já falando da evasão escolar, né? Uma em cada 4 meninas deixa de ir à escola porque não tem acesso a absorvente. Né? Porque na escola não tem uma distribuição gratuita de absorventes, apesar de já ser aprovada essa lei. E por quê, né? Por que isso não está acontecendo ainda? E além disso, esse dia também me tocou no sentido de trazer um convite à desmistificação, né? A aproximação da mulher com esse sangue. É outra questão que me toca muito. Porque o que é conceito, o que é ensinado socialmente é que esse sangue é sujo. Esse corpo feminino que sangra é um corpo impuro. Esse sangue é nojento. Eu boto lá o absorvente descartável, eu tenho vergonha, porque eu estou sangrando, essa menina, né? Tem vergonha porque está sangrando, ela bota o absorvente escondido, ela chega no banheiro, ela enrola ali, coloca no lixo. E ela sente vergonha porque sangra. E se eu sinto vergonha de sangrar, e o sangue é uma condição enquanto corpo feminino, e eu vou sangrar a minha vida inteira, eu vou ter vergonha de existir perante a sociedade. E eu vou desconhecer o meu corpo, me distanciar dele, né? Nessas mesmas comunidades onde a gente passou, eu, enquanto terapeuta em saúde ginecológica da mulher, né, eu fui observando muito qual era a proximidade que aquelas mulheres tinham com seus corpos. Qual era o conhecimento que essas mulheres tinham da sua anatomia, por exemplo. Aí eu levava imagens como essa daqui. Vou mostrar para vocês, né? A imagem, um exemplo, uma imagem de uma vulva. E essas mulheres ficavam chocadas. Me diziam que nunca viram a imagem de um útero. Não sabiam que o xixi e o sangue saíam por buracos diferentes nos seus corpos. E aí eu pude perceber que também a pobreza menstrual, ela se refere também à falta de educação menstrual. Não é só sobre o não ter acesso ao absorvente ou não ter acesso ao banheiro, ao chuveiro. É sobre isso também, mas é sobre não educar essas mulheres, não falar sobre esse corpo que sangra, sobre a anatomia desse corpo. Eu me lembro que na escola, lá na 7ª série, no ensino de ciências ou de biologia, a gente passou rapidamente por uma imagem do que era o corpo feminino, né? E o masculino ali, mas pouco se falou sobre aquilo e nunca mais retornou para esse assunto. Então, essas meninas que recebem a menarca, elas recebem esse sangue desconhecendo seus corpos, desconhecendo seu ciclo. Muitas dessas mulheres nas comunidades com 60, 70 anos, elas não sabiam por que uma mulher sangra. Não sabiam aquela velha historinha que para nós pode ser tola, né? Do óvulo, né?
da escamação do endométrio. E se a mulher ela não conhece o seu ciclo, o seu corpo não conhece a si mesma e não tem autonomia sobre esse cuidado, ela vai estar fraca dentro da sociedade. Mais fraca, né? E aí essas ações e esse espaço eu vejo como medidas de fortalecimento, de retomada, de resgate da autonomia desses corpos femininos, né? E se eu posso trazer hoje alguma contribuição, são essas questões que eu carrego, sabe? E todas nós aqui, acredito que sabemos o quanto que é urgente, né, o pensar essas políticas públicas para tornar mais adequado, para trazer uma real dignidade para essas meninas, para essas mulheres sangrarem de forma mais respeitosa. E também a educação menstrual eu vejo que é um pilar essencial para a gente avançar, para ir além do básico, né? Por enquanto a gente está lutando aqui pelo mínimo, mas eu quero muito ir além disso. Eu sinto que é muito necessário, né? E aí eu vou passar a palavra, porque tenho muito para dizer, mas também quero escutar todas vocês. E agradeço muito os ouvidos, a escuta atenta. Michele, por favor. Eu, como enfermeira, eu trouxe uma parte fisiológica para conversarmos, né? Fiquei preparada para falar para os adolescentes de uma forma básica e também até trouxe um pouco para falar, só que a nossa amiga aqui também falou boa parte, foi bem importante, então vou para essa parte básica, mas eu também gostaria que vocês vissem um videozinho que eu vou colocar, que é de uma rapper. Ela viveu em situação de rua e ela necessitou pegar, através das ONGs de assistência social, o absorvente. E ela, por muitas vezes, também necessitou e não teve acesso. Então, teve que fazer uso de outros meios. Né? Não, como posso dizer, não posso falar não higiênicos, porque não foi de vontade dela. Né? Não dignos? Não dignos, realmente essa é a palavra. Bom, a menarca, né? Ela é a primeira menstruação, biologicamente falando, da... Oi? Deixa eu conectar. Então, a menarca é quando a menina ela alcança, né, a idade fértil, o seu corpo está pronto, na verdade, a gente costuma falar, é pronto para uma gestação. Né? Então, é um momento assim realmente que é uma fase de conhecimento do corpo e essa menina ela precisa de muita orientação, seja de um parente próximo, seja na escola, seja das ONGs. Ela acontece entre 10 e 14 anos, mas há relatos, né, e tem meninas que começam a menstruar aí com 9 anos de idade. Eu trouxe um pouquinho do ciclo, das fases. Tá? Volta aqui. Então, a gente tem a fase folicular, que inicialmente a gente acredita que menstruar são só alguns dias do mês. Não, nós passamos o mês todo, o corpo feminino se preparando para o período do sangramento, mas ele está num ciclo contínuo. Nós temos a fase folicular, que vai do 1º ao 6º dia, e esse primeiro dia é o primeiro dia da menstruação. Tá? Os folículos eles já nascem
com a menina. São bolsinhas, basicamente falando, né, cheias de água. E nessas bolsinhas... Ai, peraí um minutinho. Vamos lá. Bom, e nessas bolsinhas elas são aumentadas com o tempo, elas com um hormônio chamado FSH, produzido no hipotálamo, atrás do cérebro, na parte inferior, e com o tempo elas vão crescendo. Só que quando elas crescem em maior quantidade, até a idade fértil da menina. E depois de um certo tempo, somente um folículo passa a crescer, com um óvulo dentro. E aí, quando chega a segunda fase, que é a fase ovulatória, de 7 a 14 dias, esse folículo ele se desprende, e esse óvulo sai, e ele é captado pelas trompas. Né? Aquele desenho dela mostra bastante esse... Mostra de novo. Isso. Desenho dela muito bonito e mostra certinho. É quando os óvulos são captados pelas trompas. E aí, nesse momento, que considera-se o período fértil. É onde pode ocorrer a fecundação. E quando não ocorre essa fecundação, que daí nós temos a fase lútea, que vai depois dos 15 dias, que ela vai até... Nossa, não sei se vocês estão saindo, né, para a gravação do áudio. Essa fase lútea, que vai depois dos 15 dias, ela é chamada aqui de corpo lúteo. É como se fosse essas partes amarelinhas, como se fosse uma gordura, uma fibra no útero, sabe? E, nesse momento, quando não há fecundação, eles se desprendem e começa a haver a menstruação, o sangramento. É por isso que algumas meninas elas apresentam uns coágulos, né? Às vezes elas ficam um pouco assustadas. Mas o que não seria normal da menstruação, além de mais de 80 ml, seria necessário procurar uma ajuda, se possível, porque nós sabemos que não é a realidade de todo o nosso país, né, e nem de todo o mundo falando, procurar uma assistência, uma ajuda ginecológica, porque há mais de 80 ml, cólicas que incapacitam a adolescente ou a mulher, deveria ser procurado, porque pode haver outras comorbidades presentes, né? Seria uma comorbidade, não outras, no caso. E esse é um momento que traz bastante mudanças, porque quando ela está na fase ovulatória, há a presença do muco cervical, que é como se fosse um muco transparentinho, que pode ser confundido, ou na primeira vez que a menina está menstruando, nas segundas, ela pode achar que aquilo é um corrimento, é uma coisa anormal, e essa é a importância, realmente, dela estar bem preparada e conhecer o corpo dela antes desse período iniciar. Essa daqui a minha amiga já falou, e realmente os estudos mesmo, que 4 entre 10 pessoas que menstruam sofrem de pobreza menstrual, são as meninas, as mulheres trans, né? Porque São Paulo já sancionou a lei que as mulheres trans também deverão ter acesso a esse absorvente. Mas a questão do absorvente realmente é muito complicado quando você fala num país que muitas vezes não tem água, as pessoas não têm água, então, para se higienizar, elas não conhecem o seu corpo, porque elas também não têm acesso à escola, não tem professor, então... Ou mesmo quando tem acesso à escola, essa escola não trata de educação menstrual ou educação sexual em nenhum momento, né? Isso, e às vezes o banheiro que elas sempre usam é uma patente, né? Então, o que dificulta mais ainda. Quando a gente fala, sim, diz que a gente poderia voltar ao retorno dos absorventes de modo sustentável, seria muito melhor para a saúde íntima da mulher, saúde ginecológica, mas nós temos diversos cenários no nosso país em que a gente precisa trabalhar todos eles. Então, ensinar, assim,
fase folicular, ovulatória e a fase lútea, é importante, sim, para a mulher, é importante para as pessoas falarem, por isso que eu trouxe do modo básico, eu vim, na verdade, preparada para que tivesse os adolescentes, para que elas gravassem de uma forma simples que existe essas fases e que ela fase cada uma compreende uma sensação e que elas saibam que quando não é fisiológico, é quando essa dor incapacita, quando o sangramento está excessivo e que elas precisam procurar uma ajuda. Né? Eu gostaria que vocês vissem esse vídeo dessa rapper, eu achei muito bacana, achei bacana a história dela e também bacana o vídeo. Vamos ver. Dá para aumentar? Sai o som ali, será? Será que o som sai no vídeo? Vai gravar assim? Tá saindo só no computador o som. Vocês conseguem escutar? Isso. O moço está fazendo um sinal. Microfone no computador. Seu microfone no computador. Direciona o seu microfone, de repente. Direciona o seu ali mesmo. Deixa eu tentar fazer uma posição aqui desse. Existe uma realidade que a gente está vivendo. E eu não estou falando de anos atrás, não, viu? São mais de 11 milhões de pessoas Eu acho que tem como colocar depois o link na descrição do vídeo. Só faz a menção. Eu não estou escutando. Vamos disponibilizar depois o link. Bom, depois, então, eu disponibilizo o link, tá bom? Eu fico muito grata por participar e aí, sempre que vocês precisarem de nós, tá bom? Farei um material sempre direcionado ao que vocês solicitarem. Hoje eu fiz mais, como eu posso dizer, básico, direcionado às crianças e às mulheres que também não têm acesso, porque compreender é mais importante do que a gente saber o passo a passo. A gente precisa ter uma base, todas nós mulheres, falando isso no contexto geral, de como acontece isso, esse ciclo no nosso corpo. É fisiológico, é natural, e a gente, muitas vezes, precisa de ajuda, e nós também temos que ajudar as pessoas, as mulheres, as meninas, as trans, que necessitam desse apoio. Não só isso, como outras situações, né? Mas é uma política pública que recentemente foi legislada aqui no nosso município, em novembro, né? E é uma coisa bacana, e nós temos, sim, que cobrar isso, porque no município, como disse a nossa colega, tem muitas pessoas vivendo essa situação sem acesso, ao mínimo, a um absorvente. E afeta, sim, a dignidade? Afeta, porque a menina ela deixa de ir na escola, ela deixa de aprender, e muitas vezes o uso de pedaço de pão, jornal, pode trazer muitas afecções ginecológicas, como corrimento, infecções uterinas e, quem sabe, até esterilidade, dependendo do nível de infecção, né, uterina. Então, além dos problemas psicológicos que podem causar. Então, isso afeta um contexto todo da vida da mulher, né? É por isso que nós temos que estar aqui conversando sobre isso. Bom, muito obrigada. E eu passo a palavra
a próxima colega. Obrigada, De Michele. nada. Né? Então, que honra falar depois de vocês, profundas, né? Aprendendo sempre. E nessa intenção, né, de falar a contribuição da agroecologia para a dignidade, né, desse dia especial da dignidade de sangrar, né, como a Cal trouxe, né, eu gostaria de trazer, primeiramente, né, um contexto do que a agroecologia propõe, né, até para a compreensão desse diálogo de pensamento, né. Uma dinâmica que é bem simples e não vou aplicar aqui, mas só para a gente pensar, eu sugiro para falar, sempre, eu uso muito em sala de aula, assim, a partir do desenho, né? Pensar num desenho de uma árvore, né? Quem está em casa, aí, se tiver um papel, faz rapidinho, assim, ó, em menos de minutos, desenha uma árvore, uma flor e uma casa. Mais de 70% das pessoas que vão fazer isso vão fazer um desenho assim de duas curvinhas, talvez até com algumas maçãzinhas, né? A flor, a bolinha, né? As pétalas amarelas. E aquela casa do triângulo, retângulo, a chaminézinha. E aí vem a pergunta, né? Aonde que tem essa árvore? Né? Mas sempre vai ter aquela pessoa que já está pensando fora da casinha, né? Fora dos condicionamentos, que vai fazer uma árvore de casca mais fina, encurvada, umas folhinhas, e vai falar assim, mas essas são as árvores que eu tenho perto de mim, a goiabeira, a pitangueira, né? E vão pensar aquela flor, a gente pensa assim, onde que tem essa flor? Que não seja no conceito, né? Na abstração. Essa casa, tem alguma casa aqui, em Matinhos, que a gente possa construir essa casa? Né? Se a pessoa está pensando a partir da sua realidade, vai fazer um sobrado, né, geminado, vai pensar outras questões. Aí a gente está, mas da onde vem esse desenho que é um reflexo do nosso pensamento? E por que, né, 70%, às vezes 100% das pessoas recorrem a esse desenho que está tão distante da realidade? Né? E aí a gente pensa, onde que está a diversidade? Da onde vem esse padrão? Da onde vem esse conceito? Né? E aí a gente começa a extravasar um pouquinho. Vamos pensar numa salada? Vamos pensar numa salada diferente para fazer hoje no almoço? Aí vamos colocar alface, vamos tomar tomate. Então vamos variar um pouco. Vamos usar um pepino, vamos usar um broto de alfafa. Mas nós temos uma restrição, né? Aí quando vem aquela pessoa e fala assim, não, a minha salada tem ora pronobis, vinagreira, tem taioba, tem almeirão do mato, tem pimenta de galinha. Aí o pessoal fala, nossa, da onde vem? Né? E aí a gente para pensar que esse padrão de salada que a gente consome, nenhuma são plantas nativas, todas precisam de inseticidas para ser cultivadas, né? E as plantas que estão abundantes no nosso quintal, que a gente tem que, ao contrário, né, jogar veneno para matar, as espontâneas, elas têm um potencial nutritivo muito grande. E a gente pensa, gente, que lógica é essa? Que racionalidade é essa? Né? E quem faz diferente é sancionado, né? Aquele olhar coletivo. Imagina na sala de aula alguém levantar e falar que come taioba, né? As pessoas até afastam a carteira, assim, não, deve ser contagioso, né? Porque foge desse padrão de pensamento. E aí, por que isso tem a ver com agroecologia? Por que isso tem a ver com saúde, né? A agroecologia, ela traz princípios que rompem com essa monocultura. A monocultura que não está só no padrão da plantação, também está no padrão do nosso pensamento. Então, as soluções para os problemas de cada dia, né, que a gente vai colocando, até que ponto eles são, de fato, uma observação racional, né, que vão resolver os problemas, ou são como esse desenho que eu faço automático, um condicionamento do pensamento. E assim também com a nossa saúde. Eu trouxe aqui a publicação da Fiocruz com a Ana, né, Saúde e Agroecologia, que faz esse diálogo da saúde integral, né, não só como a ausência de doença, mas o impacto do meio ambiente, das relações socioambientais e como que isso repercute nos grupos, né, de saúde.
que traz esses princípios, o que eu como, onde eu estou, e só a minha decisão individual, né, do meu corpo físico, não garante, né, um movimento dessa saúde mais ampliada, que é a partir do meu grupo, né? Mas o que isso tem a ver com a dignidade menstrual? Bom, as mulheres, elas são guardiãs, né? Não que são exclusivas, mas elas têm, historicamente, sido guardiãs desse conhecimento de entender a Terra e seus ciclos, as estações, né? Saber o momento de plantar, saber o momento de colher a semente, saber o momento do despertar, né? Que são esses ciclos, essas estações do verão, do inverno, do outono, da primavera, né? Alguns variam em períodos mais longos, né? Mas as mulheres têm sido guardiãs dessa memória de como se relacionar com a natureza. E essa relação, entendendo a natureza como sábia, como com um poder muito grande de regeneração, de produção em abundância, né? Que a agroecologia se propõe a resgatar. Resgatar por quê? Porque houve um movimento, a partir do século XVI, né, que foi a expansão do capitalismo aí, de entender a natureza como selvagem e algo a ser dominado, a ser padronizado, a ser linearizado. Então, a natureza selvagem, para ela ser pacificada, ela tem que ser dominada, ela tem que ser limpa, né? Então, a gente vê a construção de uma estética desses espaços, inclusive de produção de alimentos, que não tem floresta, não tem diversidade. São aqueles campos enormes de monocultura. E isso é considerado eficiente, né? Um solo limpo, um solo sem micro-organismos, sem fungos, nada que impossibilite a produção daquele único alimento em escala. E essa dominação da natureza, ela tem um interesse econômico da produção em escala, da produção dos intermediários, né, da logística de produção de alimentos, da conservação, e poucos alimentos que demandem muitos insumos, né, e que sejam passíveis de fortalecer uma cadeia de intermediários. Então, essa relação com a natureza, né, de dominação, de linearidade, ela é um questionamento que a agroecologia se propõe, né? E vai um pouquinho mais profundo quando vamos falar da justiça social. Mas, a princípio, vamos parar por aqui. E como que a saúde da mulher está relacionada a isso? As mulheres, quando entram e começam a rever e fortalecer esses conhecimentos que ela carregam, né, que foram, durante tanto tempo, das nossas avós, das nossas bisavós, suprimidos, né, invalidados, invisibilizados, eles começam a renascer. E aí vem aquela comparação, mas e o meu corpo? E a natureza feminina? Será que o meu corpo, eu também estou na mesma intenção de domesticar, de oprimir, de não reconhecer os ciclos, né? A Michele falou dos 4 ciclos, de como não tem nada a ver com linearidade. E esse esforço, né, também por interesses aí econômicos, sociais, de tornar um padrão a menstruação, né? Então, não só físico, como emocional. E aí se perde toda a potencialidade que essa alteração das emoções, que essa alteração do corpo físico, né? Nossa, fiquei encantada com a descrição de todo esse movimento, essa dinâmica do corpo físico, e que envolve hormônios, e hormônios também envolvem emoções, e como as emoções são importantes para o nosso autoconhecimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso empoderamento na sociedade, né? Enquanto mulher, a gente sabe que tem dia que eu vou estar com vontade de falar, que eu vou estar com vontade de brigar, que eu vou estar com vontade de defender os meus direitos. E tem dia que eu vou estar com vontade de cuidar de mim, que eu vou estar... Então, isso é uma alteração cíclica que como, né, a relação com a natureza, também na relação do nosso corpo, existem uma gama de mecanismos e medicações para simplesmente tornar isso linear, inexistente, invisível. Sanções, né? Tanto de piadas, de preconceito, para não reconhecer a potencialidade desse ciclo menstrual, da mesma forma que o ciclo, as estações da natureza, o movimento da natureza.
né? Então, hoje, especificamente, nessa discussão da dignidade de sangrar, né, tanto física quanto emocionalmente, e da potencialidade que tem esse ciclo, né, da natureza e em nós, mulheres, como parte da natureza que somos, né, essa potencialidade também faz parte de ter dignidade, você vivenciar essa alternância, essa dinâmica, né, que é o nosso ciclo. E a minha proposta aqui, de contribuir nessa mesa maravilhosa aqui, com quem está nos ouvindo pela internet, é relacionar essa dignidade, né, também com a ruptura do nosso pensamento padrão. Você pensar de forma padrão, igual a todo mundo, e sancionar quem está com uma outra racionalidade, mais próximo da realidade, mais próximo da diversidade, né? E se dá o direito de experimentar também o diferente, né? Claro, muitos vão falar, não é só comportamento, a mudança não depende só do comportamento, nós temos limitações estruturais, né? No sistema de trabalho, de baixa renda, sim, é verdade, por isso nós precisamos atuar nas duas frentes, né? Tanto no comportamental quanto no estrutural. Porém, como nós vimos no início ali na dinâmica, né? Enquanto o nosso pensamento está padrão, mudança estrutural nenhuma vai ocorrer. Nós vamos simplesmente manter e fortalecer a estrutura vigente. Então, essa é a minha contribuição. Espero provocar esse pensamento, né? E lembrar que a nossa dignidade também é viver essa dinâmica, essa diversidade, fora do padrão, fora da linearidade, né? E fugindo da monocultura, né? Monocultura de plantações, mas a monocultura do pensamento e o monopadrão do corpo feminino e todas essas normas, né, muito rígidas, né, que acabam delineando o que é ser uma mulher, né? Então é isso, gente. Gratidão pelo espaço. Bom dia, dá para ouvir? Dá, Uhum. né? Eu queria agradecer pelo convite de vocês para partilhar a palavra aqui nesse espaço de muita importância, acho que para toda a população de mulheres. A sua fala, Cris, me suscitou 2 pontos que eu gostaria de compartilhar antes de trazer a minha contribuição para essa mesa. Essa falta de circularidade dentro da nossa lógica, né, me lembrou muito a jornalista Naná de Queiroz, no livro Presos que Menstruam. Ali ela fala sobre a situação das mulheres em situação de cárcere. E a gente se depara com o fato de que o Estado, quando manda absorventes para as mulheres em situação de cárcere, manda um pacotinho com 8 unidades para cada mulher. A Cal falou isso quando ela mencionou do porquê a gente escolheu o dia 28 de maio como um marco de luta, porque é um dia de luta, né? A média é de 5 dias, mas a gente sabe que nem todas nós menstruamos 5 dias e não menstruamos as mesmas quantidades. Então, um pacote de absorvente com 8 unidades não dá, não é suficiente. É por isso que muitas dessas mulheres recorrem a miolo de pão, jornal, papelão, vários outros elementos que podem trazer várias comorbidades. O outro ponto que a sua fala me suscitou foi a questão do calendário, né? O nosso ciclo foi o primeiro momento para a gente conseguir estabelecer o primeiro calendário dentro da agricultura. É por isso que o nosso mês é um mês. Está todo baseado no calendário lunar, que está baseado na nossa lua interna, né? Então, assim, de como que a mulher, com o seu ciclo, tem uma importância gigantesca dentro da história da agricultura, né? E a gente pensa também no sangue menstrual no sentido do plantar a lua, né? Dentro da agricultura, a gente fala muito sobre o aproveitamento de resíduos,
principalmente de resíduos que são provenientes de organismos vivos, né? A gente fala de vermifiltro para o aproveitamento de fezes, a gente fala sobre o aproveitamento da urina, na questão da ureia, por que não do sangue, né? A gente precisa falar do sangue como um bioinsumo. E a composição química do sangue menstrual é incrível. Ali eu tenho ferro, eu tenho boro, eu tenho magnésio, sabe? Eu tenho cálcio, eu tenho potássio, eu tenho nitrogênio em abundância. E são macro e micronutrientes super importantes para a vida no solo. Então, a gente precisa falar sobre o sangue menstrual dentro da agroecologia. Eu queria agradecer pela sua fala, porque me trouxe todas essas percepções. Agora, sobre a minha contribuição de fala, eu sou das escrevinhações, então eu escrevi um calhamacinho de informações. Eu espero que eu possa contribuir em alguma coisa. Vou repetir o que muita de vocês já falou, mas eu acho que é na repetição que a gente vai aprendendo também, né? Bom, começa assim a minha fala. Amanhã é um dia de luta, mas de uma luta que é cotidiana. Desde 2014, a Organização das Nações Unidas estabeleceu que o dia 28 de maio seria o Dia Internacional de Luta pela Visibilidade Menstrual. É graças a esse dia que estamos aqui hoje. Mas só estamos aqui hoje porque existimos enquanto militantes que lutam pela visibilidade menstrual e contra a pobreza menstrual muito antes de 2014. Nós, mulheres que menstruamos e outras pessoas que menstruam, sabemos o que significa menstruar em uma sociedade que lida com um processo fisiológico como se fosse um tabu. A respeito da pobreza menstrual, eu costumo dizer que ela é um fenômeno multifatorial, implicando questões culturais, sociais, políticas e econômicas. Na questão cultural e social, nos deparamos com a menstruação como um tabu, uma interdição, um barramento, uma proibição. Isso significa que menstruar nos delimita, nos estabelece limites. Um exemplo disso são os 26% de evasão escolar de meninas brasileiras, porque temos escolas sem banheiro e sem distribuição de absorventes, os 15 milhões de mulheres brasileiras sem água tratada, os 26 milhões de mulheres brasileiras sem coleta de esgoto e os quase 2 milhões de mulheres brasileiras sem banheiro em casa. Outro exemplo muito doloroso a respeito disso ocorre na Índia e no Nepal. Na Índia, há um vilarejo conhecido como Vilarejo das Mulheres Sem Útero, localizado no Cinturão do Açúcar. Esse vilarejo é exclusivamente dependente das lavouras de cana. Todo o trabalho disponível é nas lavouras, e a empresa responsável por essas lavouras propõe 2 alternativas para as mulheres: que tomem uma pílula anticoncepcional sem nenhum acompanhamento e prescrição médica, ou que realizem a cirurgia de esterectomia, a retirada do útero, das trompas e dos ovários. Essa empresa propõe isso com o argumento de que, quando menstruamos, trabalhamos menos. No Nepal, as coisas não são muito diferentes. Lá se pratica uma tradição que, mesmo proibida pela Suprema Corte desde 2003, ocorre nos vilarejos mais remotos ainda. Essa prática se chama Chapaldi. E Chapaldi significa aquela que carrega uma impureza. Essa tradição bane mulheres menstruadas de suas comunidades para uma cabana localizada geralmente na mata. Parvati Bogati tinha 21 anos e morreu asfixiada na conhecida cabana da menstruação. Ela acendia uma fogueira para se proteger do frio. Tulasi Charifui tinha 18 anos e morreu envenenada por uma picada de cobra. Sarmila Bu, 15 anos, foi encontrada morta na cabana onde praticava a tradição. Roshani Tirua, também com 15, foi morta por asfixia após acender uma fogueira. Na questão política e econômica, por outro lado, nos deparamos com 2 outras questões: a baixa participação das mulheres na política institucional e a misoginia na tributação. No Brasil, podemos destacar que, de acordo com a ONU Mulheres, apenas 15% da população feminina
ocupa as cadeiras do Congresso Nacional. 13,5% as cadeiras das câmaras municipais e 12% as cadeiras das prefeituras. Números percentuais baixos, e isso mesmo após a mini-reforma eleitoral de 2009, que estipulou 30% de reserva de vagas para mulheres dentro de suas legendas. Aqui eu queria fazer uma pausa para fazer uma pequena observação. Se eu não me engano, no mês passado saiu uma notícia de que estão tentando retirar esse número de 30% de mulheres nas legendas partidárias. Então, assim, 30% é um número muito baixo, mas incomoda tanto que os nossos políticos bufões estão tentando retirar esse direito conquistado. É pouco, mas eles querem tirar o mínimo da gente. Dessa maneira, a questão política do movimento de mulheres que se impõe é: quem, além de nós, irá lutar pela dignidade menstrual em sua totalidade e complexidade para todas e todos? Precisamos ocupar esse espaço onde estamos hoje. Vocês todas falaram isso e eu reforço mais uma vez, é verdade, a gente precisa estar aqui. Independentemente de ser um lugar intimidador, a gente precisa estar aqui. Enquanto mulheres de movimentos, enquanto mulheres vereadoras, a gente precisa estar dentro desse espaço. Na questão econômica, nos deparamos com o fato esmagador de que o Brasil é o país que mais tributa itens menstruais no mundo. Gênero e tributação tem sido um debate que mostra que uma mãe de família opta por comprar 1 litro de leite ao invés de um pacote de absorventes. Isso porque incidem sobre os absorventes impostos de tributação como o ICMS, o PIS e o COFINS, impostos de proporções federais e estaduais, cuja soma das alíquotas é de 30,54% de tributação. Se a gente considera que numa vida fértil gastamos R$6.000 em absorventes descartáveis, pagamos então R$ 1.832,40 apenas em impostos, valor maior que um salário mínimo. E aqui chegamos na problemática dos absorventes descartáveis. A primeira problemática é que eles são itens básicos que continuam sendo taxados. Precisamos lutar contra a taxação tributária dos descartáveis para que possamos acessá-los e menstruarmos com dignidade. Ao mesmo tempo, precisamos reconhecer a segunda problemática dos descartáveis, que é o fato deles serem ambientalmente poluentes e altamente tóxicos para os nossos corpos. Um absorvente descartável dura 500 anos para se decompor, e mesmo assim ainda existe em forma de microplástico. Nosso primeiro absorvente ainda existe. Isso porque sua composição é majoritariamente de plástico. O dano à nossa saúde, nesse sentido, além de estar vinculado ao plástico e seus derivados, está no restante de sua composição. Há nos absorventes descartáveis substâncias como a dioxina, que é um subproduto do processo de branqueamento, feito à base de cloro nas fibras sintéticas e não sintéticas, e que, além de altamente inflamável, é mutagênica e teratógena, isto é cancerígena e desencadeia anomalias congênitas. O rayon, mais conhecido como seda artificial, uma das primeiras fibras sintéticas usadas na indústria têxtil e feita à base de disulfeto de carbono, uma substância cujo impacto no organismo humano foi descoberto por epidemiologistas e toxicologistas como Esther Schmidt, Alice Hamilton e Adele Kohn, médicas ocupacionais, que em suas pesquisas comprovaram que a constante exposição ao disulfeto desencadeou uma série de doenças neurodegenerativas nos trabalhadores que manipulavam essa substância, e que não desencadeia apenas a insanidade, mas também seca a vagina, provoca câncer do colo do útero, endometriose, candidíase, e nos absorventes internos libera fibras que machucam a parede vaginal, gerando bactérias e, finalmente, a síndrome do choque tóxico, que leva a óbito ou a amputação. Há também os parabenos, substâncias que a pesquisa da ginecologista espanhola Enriqueta Barranco comprovou que aumentam o revestimento endometrial, isto é, nos faz menstruar mais.
Eu queria fazer outra Qual o parada. interesse, né? Qual o interesse da indústria dos absorventes que a gente sangre mais se não comprar mais, né? É exatamente isso. Quando eu entrei nessa caminhada de pesquisar sobre absorventes e as alternativas e também as problemáticas dessas alternativas sustentáveis diante de desigualdades sociais, a gente especulava muito sobre essa questão intuitiva, né? De observar o nosso próprio ciclo, de como que o absorvente descartável nos fazia menstruar mais. Eu uso absorvente de tecido há 3 anos e eu percebi a mudança. Eu falo com mulheres que também fizeram essa mudança e perceberam a diminuição do fluxo. E a gente especulava muito. Quando eu encontrei a pesquisa dessa ginecologista, eu fiquei assim impressionada, porque a nossa especulação agora tem fundamento científico, né? Então, existem essas substâncias presentes nos absorventes descartáveis e que nos fazem menstruar mais, desequilibram o nosso sistema endócrino, né? E aí é uma coisa muito interessante, porque a composição molecular do parabeno é muito similar com a composição molecular do estrógeno, que é o hormônio responsável pelo engrossamento do endométrio. O nosso organismo, quando ele está em contato com esse parabeno, que vem de várias outras fontes, mas também do absorvente, ele compreende que, tem mais estrogênio. Então, se tem mais estrogênio, isso manifestado no nosso ciclo menstrual vai resultar no engrossamento do endométrio. A gente vai menstruar mais, com muita dor, com certeza, porque vai doer. E a gente vai comprar mais, a gente vai consumir mais. É proposital isso nas indústrias de bens de consumo, né? Por isso que eu costumo dizer que essa luta que a gente está fazendo aqui hoje é uma luta também contra um sistema monocultural, capitalista, né? Tem toda uma posição política mesmo, é uma luta constante. Também há, por último, nos absorventes descartáveis, as benzofenomas, que também, de acordo com a pesquisa da Henriqueta Barranco, provocam a endometriose. Então, as benzofenomas, elas fazem com que o nosso endométrio desvie do nosso útero e vá para outros órgãos, trompa, ovário, reto, bexiga, e causa vários problemas. Dito isso, é importante observarmos que nenhuma dessas substâncias é destacada na composição, escrita em letras miúdas nos pacotes de absorventes. É importante frisar também que, ao destacarmos as problemáticas dos absorventes descartáveis, não estamos tomando uma frente de aboli-los. Nossa luta não é pela censura de um item de tanta importância para o manejo e a saúde menstrual de muitas e muitos. Nossa luta é pela dignidade, e dignidade menstrual é podermos ter conhecimento, segurança e soberania menstrual. E nessa luta é bom sabermos que as indústrias de bens de consumo não estão do nosso lado. Novamente, os descartáveis não são nosso inimigo. São um item menstrual que caminham conosco nessa jornada, mas não são únicos e tampouco livres de problemas. Nosso compromisso é pela luta de podermos escolher como queremos manejar nossas menstruações e de termos transparência de informações para que menstruar não seja mais uma ameaça às nossas vidas. Por fim, eu preciso dizer, fora Bolsonaro, que já tentou umas 3 vezes só esse ano vetar vários projetos de distribuição de absorventes em escolas e unidades básicas de saúde. Muito obrigada, mulheres. Obrigada, Mari. São essas reflexões que nos motivam, né, a fortalecer e construir espaços como esses, né? A importância de nós, mulheres, estar pensando em políticas para mulheres, né? Se nós passamos 4 anos da nossa vida trabalhando para poder adquirir o item básico para gerir o nosso ciclo, a gente precisa falar sobre ele. E agradecemos mais uma vez a presença de cada um, de quem está nos assistindo. Gostaria de abrir mais um espaço para ver se alguém tem alguma outra contribuição, uma colocação, que nós temos um poema que vem por aí, né? Um poema? Quem vem de poema? Eu queria retomar a palavra antes do poema. Essa fala da Cris e a fala também da Mayra me tocaram profundamente. Todas foram
igualmente importantes e diversamente importantes, né? Únicas. Mas eu queria retomar, porque eu fiquei pensando como tudo isso que a gente trouxe se amarra, como que pega cada uma dessas falas e dá um nó, né? O que tem a ver? Fiquei me questionando, será que quem está assistindo ou vai assistir, né? Minha mãe, depois que eu vou enviar para ela, será que ela vai compreender qual é o fio da meada, né? Por que o que tem a ver esse ciclo que a enfermeira trouxe ali com a agroecologia, que a Cris colocou, com as questões importantíssimas, os questionamentos que a Mayra trouxe ali sobre o uso dos absorventes descartáveis, as consequências desse uso, a fala da Dani ou a minha, né? E aí, refletindo sobre isso, eu fiquei criando um caminho no meu pensamento que me fez romper com algumas monoculturas, né? E aí eu queria trazer assim um pouquinho sobre... a gente vive num sistema patriarcal, né? A gente está dentro de uma sociedade patriarcal, Brasil, né? Nosso bom Brasil aí. E dentro desse sistema, as decisões são tomadas pelos homens. A Mayra bem pontuou ali como está a situação das câmaras, do Senado, né? Essas decisões são tomadas por homens, e esses homens não estão pensando na nossa saúde enquanto mulheres. Não estão mesmo. De forma alguma. Não é interessante para esse sistema que estejamos empoderadas, saudáveis, né? Por que será que esse sistema nos quer linear? Por que eles querem nos empurrar hormônio goela abaixo para que a gente não viva a ciclicidade feminina? Por que eles nos querem semelhante ao homem, ao funcionamento, para nos ver mais produtivas, né? O interesse deles é que a gente produza lucro, ganhe dinheiro, trabalhe, né? E além disso, que a gente produza, ganhe, a gente gaste, né? Aí se amarra com o absorvente ali. Ele não é o melhor para a nossa saúde, não é. E com certeza quem faz ele é quem mais sabe sobre isso. Quem mais sabe é quem produz, gente. Que isso não vai ser bom para a nossa saúde. Por que eu sigo fazendo isso que não é bom? Por que eu quero ver essas mulheres fracas, doentes, lineares, de preferência separadas, cada um cuidando dos seus 3 filhos na sua casa? Não é para se juntar também, né? Essa sociedade, ela tem medo. Eu sinto isso aqui comigo, estou sentindo isso. Ela tem medo desse tipo de movimento, porque ela tenta de todo lado que isso não aconteça, né? E existe no corpo feminino já é nascer lutando. Não é uma escolha que em algum momento você faz. Você pode ter privilégio de nascer mulher branca, mulher cis, mas ainda assim você está num corpo feminino que luta diariamente para existir em sua natureza. Não é pouca coisa. E se eu, né, aqui comigo, já consigo alcançar esses lugares e me vejo lutando e resistindo desde o nascimento, eu fico me perguntando a Isabel, por exemplo, uma menina preta que eu conheci numa associação de 8 anos, que me falou que foi a primeira vez que ela viu um útero na sua vida, né? Que na casa dela, eles vivem com a renda que vem através do programa assistencial ali, do Bolsa Família. Que ela vive num barraco na ocupação, né? A existência dela é uma existência de luta. E as condições não são dignas para muitas das mulheres brasileiras, né? Acho que se tem alguma conclusão que eu consigo chegar aqui comigo é isso. Que esse dia realmente é um dia de luta e que precisam existir muitos mais outros. E que não só a gente precisa estar aqui, mas a gente precisa estar lá, na associação do bairro, porque se eu não estiver lá, eu não vou falar com a Isabel. Ela não está me assistindo ali.
A gente precisa estar aqui, mas a gente precisa estar no bairro, na periferia, nas associações, conversando com essas mulheres, com essas meninas, para que algo novo se faça, sabe? E é isso. Agradeço. Obrigada, Cal. E principalmente nas escolas, né? Se a gente fala de educação menstrual, eu acho que é um tema que tem que estar dentro do calendário escolar, né? Já deveria estar fazendo parte do calendário escolar, né? Contraturno. Se a gente já tem toda essa experiência, toda essa caminhada, né? Educadores que já trabalham nessas frentes, né? O porquê não incluir como planejamento, né? Dentro do cronograma já colocado. Então, eu queria fazer uma pequena contribuição no diálogo, que a fala da Cal foi muito provocativa, de falar um pouco dessa hierarquia dos corpos da nossa sociedade, né? E dessa função que sustenta o capitalismo, que é a reprodução. Mas justamente pelo poder, pela importância que tem a reprodução e a produção de mão de obra, né? Essa função ela é diminuída e invisibilizada, né? Descartada, mas e a gente para de romantizar um pouco essa pressão de ter filhos, né? Essa pressão de você, porque você está gerando mão de obra, e isso é muito relacionado que quanto a formação da mulher também reflete no desenvolvimento e na passividade dessas pessoas, né? De adequação ao mundo do trabalho. Então, essa invisibilidade do ciclo menstrual, essa invisibilidade do papel da mulher, está muito condizente e intencionalmente, né, para tirar o valor de corpos, de corpas, né, usa essa terminologia agora, as corpas, né, fundamentais. E hoje, esse espaço formal também, a Cal falou no início, mas é importantíssimo, né, a figura dessa fala tão profunda que a Cauane traz, e eu valorizo a fala dela como mulher preta e vindo da periferia, né? Então, isso é uma ruptura muito grande nessa hierarquia dos corpos, porque a mulher preta ela está na base de todo esse sistema, e não é à toa que é a mais invisibilizada, né? Que é a mais oprimida, né? Diante de todos os privilégios. Então, ter a Cauane com uma fala tão profunda, tão reflexiva, né? Com tanta luz, né? É algo que traz muita esperança da gente atingir ou abalar essas estruturas tão cruéis que infelizmente tem uma hierarquia de corpos, né? E isso reflete totalmente na nossa dignidade de existência. Eu agora comecei a fazer um curso de Tupi-Guarani. E eu achei muito interessante, porque uma das primeiras palavras é como dimensionar o nosso território, né? Então, e a nossa nomenclatura, né? Então, Pindoretá era o nome que os povos originários davam, né? E brasileiro, né? Brasileira, se referem àqueles que extraem o pau-brasil, né? E o pindoretano seria aquele que vive entre as palmeiras, vive entre as florestas. E aí a gente entra nesse campo do território da linguagem, né? Da existência. Um nome, pindoretano, pindoretana, diz sobre a existência, onde eu vivo, né? E o brasileiro, brasileira, se diz a função extrativista. Eu, como mineira, estou duplamente extrativista, né? Brasileira e mineira, mas, enfim. Estou me reconstruindo a partir da minha existência e não do meu papel da exploração, que é o que parece que pesa nessa hierarquia dos corpos, nesse papel da mulher, né? E é isso, gente. Agradeço as falas, foi um grande aprendizado, e que essa energia, né, se dissipe aí de consciência da nossa própria existência, que eu tenho certeza que vai ser muito transformadora. Muito obrigada a todas mais uma vez. Querendo agradecer aqui também, né, a vereança, né, o Poder Legislativo que teve essa sensibilidade de nos receber, de apoiar, de propor o projeto de lei, a gestão municipal, né, que vem fortalecendo esses espaços de diálogo. A gente quer agradecer mais uma vez essa oportunidade. E
para encerrar, temos um poema, Mayra. Hã? Então vamos cantar a música de novo. Vamos cantar, então? Agora vamos baixar a energia, Então, cantar. para encerrar, a gente fecha com mais um canto. Gratidão a todas e todos, e que esse seja o primeiro, né, de muitos. Matinhos se destaca sendo o primeiro município do litoral paranaense a implantar a Lei de Combate e Enfrentamento à Pobreza Menstrual, e hoje nós estamos aqui celebrando esse dia. Então, nós já temos um marco histórico aí pela frente, né? É uma conquista para nós mulheres estar aqui hoje fazendo essa celebração. Eu quero ver os absorventes nas escolas. Eu quero ver isso acontecendo ali no bairro, gente. Isso aí, a gente vai continuar nessa luta, né? Nessa busca, com certeza. E a questão da informação também, né, Cal? A gente luta muito pela essa questão da educação. Muito grata mais uma vez. Axé, agradecida. Vamos mesmo. Dá uma energia tão gostosa, não? Bom, não sei, né? Eu falei, mas quem sentir aí? Venho para abrir as portas. A saúde é quem me traz. O que há de doença nessa casa vai embora e não volte jamais. Venho para abrir as portas. O amor é quem me traz. O que há de ódio nessa casa vai embora e não volte jamais. Venho para abrir as portas. Mãe natureza me traz. Abençoe os filhos teus, abençoe, ó meu Deus, terra, fogo, água e ar.